Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente conversar sobre o capítulo 13 do livro de Êxodo. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a Carol Simão. Capítulo 13, isso quer dizer que a gente já tá gravando aí há alguns meses, né, o livro de Êxodo. Parece a eternidade já. Né? Bom dia a todos, muito bom estar com vocês aqui e o caminho tem sido já muito bom. Aliás, falando de caminho, uma boa caminhada está para começar. Eu tô na dúvida se o Edu vai mexer no vespeiro hoje ou não. Vamos descobrir, hein? Vamos descobrir. Bom, como vocês já sabem, a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão emprestou pra gente usar no projeto. Muito obrigado, editora Mundo Cristão. Muito obrigado, como sempre, Maria Lídia, por emprestar a trilha sonora. E antes de iniciar, vocês gostam de saber, pelo menos eu acho, né, que vocês gostam de saber, que o episódio de hoje vai ser dividido em 2 blocos. O primeiro vai ser lido pela Carol, a gente vai até o verso 16, e eu vou fazer a leitura do 17 até o final, verso 22. Então vamos lá, Carol. Capítulo 13 do livro de Êxodo, bloco 1. Bola está com você. Beleza, bora lá? O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje, o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Nesse dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia, façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período, não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explica a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-lo sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito.
Uma coisa que eu gosto em algumas culturas, não necessariamente apenas na dos judeus, é essa questão das tradições. Eu acho muito bonito quando uma cultura inteira tem uma mesma tradição. Aqui no Brasil, por nós termos muitas culturas e povos e raças, acaba meio que fugindo, né? Mas uma coisa que os judeus têm, alguns americanos também têm, tipo no casamento, que eles usam uma coisa azul, uma coisa nova, uma coisa emprestada, esse tipo de coisa. Mas os judeus, eles têm muitas tradições. Tem até um musical chamado Um Violinista no Telhado. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não. Mas é muito legal. Tem filme, tem peça, tem as músicas. Você consegue encontrar isso de forma legalizada aí na internet. E tem uma música que fala tradição. O nome da música é Tradição. E aí explica o que cada pessoa da família tem que fazer. Então o pai tem que trabalhar, a mãe tem que cuidar da casa, os filhos têm que crescerem fortes para se casarem, as filhas também. Então, assim, é bem bacana porque é uma coisa bem marcada. Não quero dizer nada aqui sobre machismo, feminismo, não é isso. Tô falando de tradição. Sim, sim. E eu gosto muito de ver Moisés aqui apresentando as tradições que o povo vai ter que cumprir. O único problema da tradição é que eu acho que amarra muito o ser humano. Mas eu acho bonito. Eu gosto demais e eu talvez discorde um pouco com você na parte do brasileiro não ter muito. Eu acho que nós que estamos na capital de São Paulo aqui, e vida corrida e tudo, talvez a gente não dê tanta atenção a isso. Mas se você olha o Brasil como um todo, eu acho que tem muitas heranças até religiosas. Você olha o pessoal do norte, Parintins, você olha o Nordeste, é lotado de festas, de celebrações mesmo, e cada uma significando alguma coisa muito importante para aquela comunidade. A gente tem carnaval, a gente tem festas juninas. Sim. Essa parte sim, mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, a gente não tem uma tradição, tirando essas festas religiosas, e mesmo assim nem todo mundo faz, mas tipo, sei lá, dia 3 de agosto o Brasil vai se ajoelhar e fazer 1 minuto de silêncio. Esse tipo de coisa. Acho que pelo país ser muito grande. Acho que pesa, né? E a gente tem muita influência de culturas africanas, asiáticas, europeias, então miscigena muito, né? É isso aí. As próprias origens brasileiras, elas são muito dispersas. Então, talvez isso exista dentro de cada comunidade, dentro do seu contexto. Também São Paulo, né? Como o Tamires falou, né? Como nós somos uma cidade multifacetada, você tem todas as culturas misturadas aqui, né? Numa capital, e é uma loucura, né? Isso é bem diferente de outros locais. Eu tenho uma teoria sobre isso, no que diz respeito principalmente a nós cristãos, e eu discordo em parte, né, porque existe um certo preconceito ou uma fuga das nossas tradições por tentar associar a maior parte delas ao catolicismo. Então, eu vejo que isso é ruim porque tira um pouco da nossa história. Obviamente tem coisas que eu tenho que entender, conhecer o contexto e falar assim, olha, não dá certo, não combina. Mas tem muita coisa bonita da nossa cultura. Sim. E, por exemplo, o brasileiro, ele acumula muita coisa, né? Hoje em dia é comum festejar o Halloween. Um monte de escola faz isso. Isso pesa pra mim, porque pra mim o Halloween tem um peso de ofuscar pra nós, cristãos, a reforma protestante. Sim. Que por um grande acaso caiu no mesmo dia. Mesmo dia. Pois é. Eu não sei se é acaso, eu acho que é proposital. Eu acho que a cultura contemporânea e a cultura secularizada encobriu muita coisa que tinha esse simbolismo cristão. De todos os lados, não só católico. Todos os lados. Só que na cultura reformada existe aquela questão de olhar a cultura e ver o que é de bom e falar assim, tá vendo? Isso é reflexo de Deus. É a imagem de Deus na cultura. Eles não têm tanto medo da cultura. E nós, às vezes, crentes de igrejas históricas, né, ou até igrejas mais pentecostais, mais vindo pra frente aqui, parece que demoniza demais a cultura. A gente tem que baixar as armas um pouco, né? A gente ataca tudo sem ter informação. Só, não é nosso, não é cristão, pá. Calma, né? Então não presta. Então isso é muito ruim, porque a gente perde um pouco de nossa referência. Bom, um exemplo simples disso. A nossa música. A música brasileira é linda.
fã de cultura, né? Uma música muito bem feita. E assim, você vai ver a música nordestina, você vai ver a música do norte, a música do sul. É linda. E você diz música brasileira, não tem uma caixinha, né? A música brasileira é tão ampla, é musicalmente, culturalmente, tudo. Exato. O músico de fora, quem escuta de fora, fica de boca aberta com a variedade, com a beleza da nossa música. Verdade. E você vai olhar historicamente grupos, e não grupos novos, tá? Grupos que fizeram história no nosso país, como VPC, Guilherme Kerr e outros aí dessa linha da anos 70, né? Que começaram a mostrar a nossa música com o nosso DNA, foram demonizados, por exemplo, por muito tempo na igreja. Não pode. A música boa é a música europeia, né? Com a partitura, com o piano, clássico. É a música do missionário americano que trouxe pra gente. Isso porque a nossa não podia, a nossa tinha a cara do Brasil, e Brasil não tem nada a ver com... Você percebe? A gente perdeu muito. E isso deveria ser uma lição para a igreja de resgatar nossa cultura. E vai acontecer em eventos, em contar um pouco de nossa história. E nisso os judeus estão anos-luz à frente, porque creio que Deus coloca no coração deles, e isso é muito interessante, né? Eu e Carol conhecemos alguns do nosso contexto de amizade que são judeus, e judeus são ótimos contadores de história. Isso é muito gostoso, porque a tradição vai sendo passada e passada e passada e passada. E o meio que Deus usou, tá aqui, a história. Você vai ter que contar. Você vai contar. Você vai contar pro seu filho. Tá no DNA deles. Tanto a herança escrita, que a gente tem as escrituras aí, quanto a própria oralidade. A gente vê essa coisa andando. Como a Carol falou muito bem, enfim, eles patinaram um pouco nisso, até por exacerbar essas culturas, essas memórias, e acabaram transformando isso num legalismo até. É um tradicionalismo. O culto à cultura. Exatamente. O culto à tradição. Esse é o problema, o culto à tradição. Ela tem que trazer à memória algo. Isso. A gente vê no verso 9, por exemplo, deixa eu reler aqui só para vocês ficarem no contexto. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Isso aqui vai aparecer e vai se tornar os filactérios, que são, usando o termo, né, orações ou caixas de oração, que é muito comum até no judaísmo de hoje. Eu vou ler um trechinho aqui, eu peguei isso da Bíblia de Estudo NVI. Olha só que legal. Uma interpretação literal desse versículo tem levado à prática de escrever os textos dos versículos 1 a 10, esse que a gente leu agora, dos versículos 11 a 16, de Deuteronômio 6, de 4 a 9, e de Deuteronômio 11, de 13 a 21. Em todos esses textos, ele fala sobre esse negócio de guardar a memória na testa e na mão. Continuando a citação que eu estava colocando. Então, a prática de escrever os textos dessas citações aí que eu dei em tiras separadas de pergaminhos. As tiras são colocadas em 2 caixinhas de couro que o judeu praticamente, na prática mesmo, eu vi isso lá em Israel até hoje, é muito legal. O judeu praticamente amarra na testa e no braço esquerdo antes das orações matutinas. As caixinhas são chamadas filactérios, você vai encontrar isso aí em Mateus 23, 5, e a prática parece ter origem no período posterior ao exílio da Babilônia. E é interessante como Jesus olhou para isso, porque a gente olha hoje e fala, nossa, que legal, puxa, que bonito, essa herança, essa memória e tal. Só que lá em Mateus 23, eu vou começar a ler a partir do verso 5, olha só como Jesus, o próprio Jesus, enxerga essa tradição dos mestres da lei e dos fariseus, né, para ser bem claro. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados Rabi. Então a gente vê Jesus atacando essa arrogância espiritual deles, no sentido de eu sou mais santo que você, olha como eu tenho os meus filactérios maiores, mais brilhantes, coloridos, não sei lá o que. Então, assim, por um lado, eu acho que a gente tem sim que se preocupar, e é muita orientação de Deus, não só nesse texto que a gente leu, mas em muitos outros. Essa questão da memória. A gente vê várias vezes orientações, construa
memorial mesmo. Levantem umas pedras para que todos se lembrem de tal evento e tal. E isso não é adoração não, tá? Isso não é idolatria. Apesar de que a gente sabe que às vezes corre o risco de se tornar. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o coração do ser humano é duro, ele busca sempre o mal. E ele acaba transformando essas coisas boas em coisas que agridem a Deus, um negócio que era justamente para ser o contrário. Esse é o grande problema, né? E por isso que é importante ter esse entendimento, né? A gente não pode se tornar adorador daquilo que é a memória de Deus. E o que acontece com os fariseus foi isso, né? Eles cultuavam o culto, e Cristo fala, você coloca nas testas e nas mãos a palavra, mas não coloca no coração. Pois é. Eu sou uma pessoa que gosta muito de liturgia. O Edu me conhece, ele sabe, eu gosto de ordem no culto. Eu gosto, é uma coisa que eu acho muito bonita. E eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não é porque você tem um gosto pessoal que isso tem que reger sua vida, no sentido de que se as pessoas não fazem como você quer, do jeito que você gosta, você não leva a sério a situação. Ao mesmo tempo que eu também acho estranho, não vou dizer errado, porque eu não tô no coração de ninguém, mas quando... é que eu não queria... E todo programa fala isso, eu não queria usar tal palavra, mas a sensação que eu sinto quando eu tô em certos ambientes é de bagunça. E aí eu também acho que não é disso, né? Que Deus... não é isso que Deus quer. Deus quer ordem, né? Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio aí na nossa vida, pra gente não se tornar um fariseu, no sentido de, só o que eu faço, do jeito que eu faço, como eu faço, tá certo. Mas também não ir naquela outra... Não ir na contramão, né? Não... Faz aí do jeito que dá pra fazer. Deus tá preocupado aí mais com o seu coração. E sim, Deus tá preocupado sim com o seu coração. Mas ele é um Deus de ordem e decência, né? Então, temos que achar esse equilíbrio. Voltando um pouco pro texto, ou pelo menos muito do que ele fala, que é essa morte, né, dos primogênitos dos animais, porque é muito importante, né, que a gente diga uma coisa clara nesse texto e na Bíblia como um todo, né? Os primeiros filhos homens, eles tinham, tá? Ele era obrigatório de ser resgatados. Eles não podiam ser sacrificados a Deus, porque o sacrifício infantil é condenado pela Bíblia toda. Sim. Então, assim, não tem dúvida de, eu não tenho animal, então eu tenho que matar o meu filho, sabe? Não é isso que está nesse texto, tá bom? A questão aqui é que toda vez que um primogênito, seja um animal ou seja um ser humano, era resgatado, ele dava para os adultos a oportunidade de explicar para os jovens, para as crianças, para todo mundo, ou para toda a comunidade como um todo. É uma oportunidade para recontar o que Deus tinha feito com eles na saída do Egito, no Êxodo. Então, num certo sentido, essa expiação, né, esse resgate que se fazia dos primogênitos, dos animais, era também um memorial. A gente já viu no capítulo passado que ele se torna até... Eu nem sei se o termo memorial é bom, porque, enfim, memória, imagina-se que é algo que já passou e eu tô me lembrando. Mas ele também aponta para o futuro deles, que era Cristo. A gente já falou bastante sobre isso. De que, olha, viria um primogênito que ia fazer isso de uma vez por todas. Então, ao mesmo tempo que é um memorial, é também uma profecia para eles. Mas aqui a gente está mais focado na memória mesmo. Sim. E o que significava isso? Que todo primogênito pertence a Deus. Todo primogênito pertence a Deus e era santificado, separado para posse exclusiva do Senhor. Inclusive os seres humanos, que eram resgatados da sua morte, né? Mas era um símbolo de que, olha, o que é o primeiro, o que é o melhor, é meu. Inclusive tem uma coisa muito clara, não está tão claro nesse texto, mas mais pra frente, nas ordens, nas orientações pro povo, a respeito da questão da igualdade social. Porque até nesse resgate, Deus não olhava para todo indivíduo da nação por igual. No sentido de os custos. Tinha o custo para aquele que tinha dinheiro para resgatar seu filho. Tinha o custo do pobre. Por exemplo, quando Jesus, no 8º dia, eles vão fazer o resgate dele, né, eles levam o valor do pobre, mostrando que Maria e José eram uma família
pobre, né? Humilde, que era isso, os pombinhos, né? As rolinhas que são entregues ali. Então você vê até esse cuidado de Deus com aquele que tem condição, que pode apresentar o resgate com alta qualidade, né? Não que o outro não, e o outro que não tem condição, ele fala, não, você não tem, mas você também pode fazer memorial naquilo que é possível nos limites da sua condição. Sim. Você vê, olha a Bíblia falando disso, trazendo isso pro nosso entendimento. Sim. O importante é participar, né? É não ficar de fora, né? Agora, uma coisa que eu acho legal, e é aquilo, é estudando a Bíblia, né? Quando você é pequeno na escola bíblica, no culto infantil, quando você aprende a história do povo de Israel, você aprende o quê? Tiveram as 10 pragas, o povo sai e, na sequência da história, o faraó já vem atrás no Mar Vermelho, né? E aqui ainda teve um outro capítulo da história. Antes deles... Eles nem chegaram lá no Mar Vermelho, nem chegaram na praia. O faraó ainda não se arrependeu. Se bem que durante a leitura desse capítulo, Carol, eu senti meio que um recapitular das coisas, sabe? Não teve grandes novidades aqui. Tudo já foi meio que apresentado. O que dá pra gente até um fôlego pra discutir um pouco mais e, assim, ter algumas ideias no entorno do assunto sem necessariamente ficar só no texto, que é bom de vez em quando pra gente também, né? Sim. Mas acho que é meio que um interlúdio, você que é pianista e gosta dessa palavra, do que viria, porque é a chavinha virando aqui, agora eles estão entrando pro deserto, sabe? Eu tenho uma das minhas bíblias que inclusive ela aponta aquela informação, né? Não é texto bíblico, né? Canônico, mas ela aponta como interlúdio mesmo. Acho que a minha chat faz isso. Ela legal. mostra um interlúdio. A sensação que eu tive lendo foi essa mesmo. É uma explicação do que está acontecendo, né? Dada a seriedade disso. Tipo aquele resumo pré-prova, assim, que o professor faz antes de aplicar o que vem pra Exatamente. frente. E tem uma coisa interessante aqui também, no verso 5, ele fala que eles iriam fazer esse memorial neste dia, nesse mês, quando eles entrassem na terra. A promessa de novo, né? Você percebe que é interessante? Então, olha só, pulguinha atrás da orelha. Ficaram 40 anos sem fazer, e aí? Então, eu fiquei pensando isso, viu? Eu falei, mas não nasceu ninguém no deserto? E o texto não falou, eu não sei. Não fala. Eu acredito que eles tenham feito, mas só acredito, não fala. Porque ele fala assim, ó, neste dia, tal, ele fala, depois que o Senhor os fizer entrar na terra, dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mês a cada ano. Então ele tá dando a ordem para fazerem quando entrarem na terra. E se a gente que conhece a história perceber, é uma ordem para uma geração que não nasceu, porque toda essa geração que tá ouvindo isso vai morrer no deserto. Exatamente. Então acho que, mais uma vez, a importância da oralidade, né, na hora de... lembrem-se, porque vocês não... Obviamente o Moisés não falou isso, mas todo mundo sabe que um dia você vai morrer, né? Então, se eles ainda vão entrar na terra, ainda vai rolar aí... Vai rolar uns dias de viagem, né? E é interessante que o contexto é quando eles entrarem, não se vocês entrarem. É certo que vocês vão entrar. E é interessante porque aqui você está mostrando eles já em suas casas, num ambiente já estabelecido. E no deserto eles não têm isso. Até os elementos na totalidade, que depois vira aquela festa bem maior, que é a Páscoa para eles, acho que eles não teriam recursos para isso no deserto. Tem um detalhe no verso 13 que eu vou ler de novo para vocês aqui. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem, terão de quebrar o pescoço dele. E tinha vários animais, né? Eu fiquei pensando, por que tem um texto aqui colocando uma exceção, talvez? Não é uma exceção, porque enfim, tem que resgatar também. Mas por que aparece esse negócio dos jumentos? E eu vi 2 livros diferentes falando sobre isso. E os 2 dão motivos diferentes. Enfim, só informação, tá? Que eu quero trazer aqui pra vocês. O primeiro diz que a importância econômica dos animais de carga permitiu seu resgate mediante o sacrifício de um cordeiro. E aí eu fiquei pensando, faz sentido, porque enfim, estão andando pelo deserto. Então o animal de carga talvez seja um pouco importante aí
E o segundo diz que não, olha, na verdade ele nem diz que não, ele não menciona esse fato. Ele justifica assim, a jumenta era um animal impuro, e ele leva a gente até Levítico 11, que enfim, a lei não foi dada ainda nesse momento para eles, mas vai se tornar para eles um animal impuro, e quando eles estiverem na Terra Prometida já vai ser impuro, e não podia, portanto, ser sacrificado a Deus. Eu achei meio estranha essa explicação, porque no texto que a gente leu, ele não menciona o fato de que só alguns animais iam ter que passar pelo resgate ou iam ter que ser sacrificados. Ele diz que todos. Mas enfim, tá aí a informação que eu só li e falei, tá bom. Pelo menos alguém falou algo sobre esse verso 13. Não sei se algum de vocês viu ou se incomoda com isso ou não. Faz sentido a questão do animal impuro, né? Era comum na cultura, né? Animal de carga, carregava para uma boa viagem. Então o jumento era comum. Mas tem uma coisa interessante aí, né? Um animal impuro, mas no ritual da entrada do rei, e mais uma vez, né, quando Jesus se apresenta como sua messianidade, né? Lembra o texto quando ele, na entrada triunfal, ele pega um jumentinho que nunca foi, nunca carregou peso, tal. E você fala assim, puxa, que humildade. E fala o texto, né, humilde com o jumentinho. Mas aquilo ali, Cristo estava se apresentando como rei. Era o ritual judaico do rei. Que legal. O rei, quando se apresentava, ele recebia um jumentinho, ele entrava pela porta do rei com o jumentinho. Então Cristo, uma semana antes da morte, ele se apresenta como rei de Israel. Claramente. Eu não tinha pensado nisso, que bacana. É verdade. Eu acho que a gente tinha que ter dito isso meio que no começo do episódio, mas enfim, só achei minhas anotações agora, isso. Mas a palavra resgatar, que aparece tantas vezes aqui, né, significa comprar de volta por um preço. Isso. Apesar de ser meio óbvio essa afirmação, pra mim destrava algumas coisas pensando no sacrifício de Cristo mesmo, comprar de volta por um preço. É exatamente isso que é o resgate que Cristo fez por nós. Então, uma vez que ele nos comprou, nós somos dele. É isso, não tem dúvida. E a ponte é muito clara para Jesus, né? Então, como a gente falou, memorial da Páscoa, mas estava apontando o Cordeiro Pascal, aquele que ia ser o substituto. E é muito engraçado olhar isso. Às vezes nós olhamos para o judeu com um certo desdém. Nós estamos aqui, 2000 anos à frente, né? Como eles não viram Jesus ali, as suas características messiânicas, como eles não viram? Porque estava na frente do nariz. Estava no nariz deles, todas as características, toda a messianidade ali. Mas, olhando bem, quando você olha aquele povo que abre Deuteronômio e começa a ver o capítulo 6, né? O Shema, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Daí o 7 fala que eles iam ter um rei. Eles nem tinham um rei ainda, vocês vão ter. E vai acontecer isso, isso e isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser protegidos. Se não fizerem, vai acontecer isso. Então, quando eles vão pro exílio, acho que a ficha cai muito forte para eles, né? Entendendo, olha, nós estamos aqui por isso. Porque nós erramos, nós falhamos. E quando eles voltam, o povo volta extremamente vacinado, tá? Entre aspas aqui, na questão da idolatria. Que é um dos motivos para o exílio. Fora também a questão da avareza, né? Porque ninguém respeitava lá o ano da remissão, né? O ano do perdão. Então, quando eles voltam, parece que isso é tão profundo e eles ficam tão presos, né? Nasce a sinagoga, começa a existir as sinagogas, aparecem os fariseus e tudo mais, que eles estão tão presos ao tradicionalismo que Jesus aparece. A palavra encarnada aparece na frente do nariz deles e eles não conseguem ver. Mas eu acho que se a gente estivesse lá também não ia sacar, não. Não ia sacar. Até a questão da messianidade, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Em João 7, quando Jesus fala, eu, antes de Abraão existir, ali o texto é muito profundo, porque você vê, né, uma boa parte do mistério de Jesus, ele faz milagre e fala, olha, fala pra ninguém. Não comenta com ninguém, fica na sua, guarda com você aí. Mas a partir do capítulo 7... ele faz uma afirmação bombástica, ele faz em duas ocasiões. Ele faz aquela que ele está na sinagoga, que ele lê o texto de Isaías, né? E depois ele faz aqui de novo. Lá no capítulo 7 ele fala, antes de Abraão existir, já que estavam questionando, né? E o povo queria pão, né? Como é interessante, né? Eles queriam, faz um milagre aí pra gente ver se é você mesmo. Jesus fala, não vou fazer. Né? Jesus corta os laços. Não, acabou o milagre. E daí na briga, né, na discussão, ele fala, antes de Abraão existir, ele aponta lá pro Moisés na conversa com Deus na sarça, né? Eu sou. E isso deixa todo mundo em choque. Ele fala, você afirma a Deus. Como assim você se afirma a Deus? Né? Então isso é muito claro, essa afirmação, na frente do nariz deles. E eu creio que nós faríamos o mesmo. Depois do fato ocorrido, é fácil olhar pra trás e explicar que ia acontecer isso mesmo, né? Até na história corrente. Sim.
É interessante que tudo isso sobre os primogênitos é um pano de fundo. Eu sei que mais pra frente a gente vai ver isso, mais pra frente mesmo, porque tá lá em Números, sobre a questão dos levitas, né, depois terem sido separados, a tribo de Levi. Os primogênitos que excediam o número dos levitas, eles eram resgatados, enfim, tem todo um pano de fundo, mas em Números explica isso melhor. Uhum. É muito interessante, muito aprendizado com essa liturgia deles, né? Sempre apontando o Messias, ou coisas relacionadas a ele. Então o Messias está muito vivo na mente deles, na mente e no coração deles aqui, né? Mesmo que eles não entendem. Sim. Acho que é hora, né, de irmos para o bloco 2. Eu vou fazer a leitura então a partir do verso 17 até o fim do capítulo 13. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Cara, eu não tinha prestado atenção até hoje que eles andam dia e noite. Eles não param pra descansar, não. Na minha cabeça monta as tendas ali, baixou o sol, vamos dormir. Mas não, né? O texto tá dizendo que eles... Óbvio que eles paravam pra descanso e tudo, mas caminhada, e é isso aí. E tem mais uma coisa que a gente também não percebe, mas aqui logo no início, no verso 17, fala que Deus não os conduziu pela estrada principal, né, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. E aí, conjecturas, tá? No estudo que eu fiz, o autor do estudo fala que muito possivelmente Deus fez com que o povo fosse pelo caminho mais longo, pra não se assustarem ali com uma possível guerra e, não, vamos voltar pro Egito, pelo amor de Deus, a gente nunca lutou, éramos escravos o tempo inteiro. Eles não são exército. Apesar de irem em formação militar, né, afinal de contas é um povo gigantesco, mas eles eram fortes, se você parar pra pensar, né. Eles não sabem disso ainda. Mas eles vão pelo caminho mais longo, e aí eu tendo a concordar com o autor desse estudo. Eu tenho informação de vários mesmo livros que eu peguei e praticamente todos falaram isso. Olha, esse trajeto, ele era pesadamente protegido por fortalezas egípcias, o que já atrapalha um pouco. Sim. Acho que um ponto que muito pouca gente falou, mas acho que é mais digno de nota até, é que Deus tinha planejado um encontro no Monte Sinai, então o caminho precisava passar pelo Sinai. Tá. Exatamente. Verdade. E eu gostei muito, eu já falei tantas vezes aqui, apesar do papel dela não ser boa porque tá amarelando em relação a minhas outras bíblias de estudo, e também dela não tá hypada, acho que eu nunca, assim, eu descobri essa bíblia muito sem querer e nunca vi ninguém falando dela, então eu falo mesmo. A bíblia de estudo Wiersbe, porque ela é muito aplicativa, eu já falei isso. Eu copiei todo o trecho dela aqui porque eu amei, simplesmente amei o que ela falou sobre esse trecho, exatamente nisso que a Carol falou. Olha só o que o Wiersbe escreve ali. Deus planeja o caminho para seu povo. Nada surpreende Deus, pois em sua providência ele planeja o melhor rumo para o seu povo seguir. Talvez nem sempre entendamos o caminho que ele escolhe para nós. Mas ainda que não concordemos, o caminho é sempre certo. Podemos dizer com confiança:
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, trazendo o Salmo 23, 3. E devemos orar com humildade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Isso é Salmo 25, 4 e 5. Se você permitir que o Senhor dirija os seus passos, referência a Provérbios 3, 5 e 6, esteja preparado para ser levado de vez em quando a caminhos que podem parecer desnecessariamente longos e sinuosos. Lembre-se de que Deus sabe o que está fazendo. Ele não está com pressa. E enquanto você o seguir, estará salvo e na posição da bênção do Senhor. Ele pode fechar algumas portas e de repente abrir outras. Por isso devemos estar atentos. Cara, que gostoso ler isso. E assim, tá pegando uma situação com um povo, né, que teoricamente não tem nada a ver com a gente, mas se a gente consegue aplicar direitinho na nossa vida nos dias de hoje. Nossa, demais. Em qualquer coisa. Às vezes a gente tá sofrendo no trabalho, com a família, nas decisões de caso ou não caso com quem, faço isso ou faço aquilo. Poxa Deus, parece que tudo que eu tento fazer não dá certo. Parece que eu tô sendo levado pra um negócio que eu não quero. Talvez seja só isso, sabe? Deus cuidando de nós. E a gente tá atrapalhando o cuidado dele. Vamos confiar em Deus, sabe? Às vezes o caminho é maior mesmo. Uhum. Exato, mas importante, né? É um caminho de preparação. E aqui, sim, mais uma vez, é um trecho do que eu falo desde o início, né? É um tratado de providência. Parece que o tema providência é um pouco distante. Não sei como que é com você, Tam, mas eu percebo que muitas vezes não é tão tratado biblicamente a questão da providência, né? Uhum. E ela é muito clara, tanto no passado como hoje. E aqui nós vemos providência de Deus em cada detalhe, né? Em cada detalhe. Daqui a pouco a gente vai chegar na questão da coluna de nuvem, né? Ainda de fogo. E tem coisas bem interessantes. Eu quero pegar esse gancho aí porque, apesar desse capítulo ser um interlúdio e não trazer grandes novidades para a história em si, ele falou muito ao meu coração. Eu não sei se vocês se lembram, mas no capítulo passado, a Carol acho que perguntou se eu ou o Edu éramos primogênitos na nossa família. Sim. Eu sou o segundo filho, mas o primogênito no sentido israelita da coisa aqui, porque a mais velha é menina. A minha irmã é mulher, a mais velha. Então, considerando a lei da primogenitura, se ela fosse válida, eu seria o primogênito. E assim, sempre foi só uma piada, no máximo, entre nós. Nós em casa, né? Mas conforme a gente foi estudando, e principalmente no capítulo de hoje, me falou muito essa questão da consagração, do resgate dos primogênitos. E aí quando eu leio textos como esse de, olha, calma, o trajeto é dado por Deus, não é dado por você. E olhando para minha vida, vocês sabem, eu sou formado em matemática, eu trabalhei no mercado financeiro, pensando em carreira mesmo, em sucesso aos olhos dos homens em carreira, eu tô na contramão, sabe? Cada vez eu ganho menos em relação ao que eu ganhava no mercado financeiro. Por outro lado, Deus tem me trazido para um caminho onde cada vez mais eu tenho me envolvido com as coisas de Deus. E eu trabalhei numa editora cristã. Foi a migração do mercado financeiro para um conceito de trabalho, ainda o trabalho secular, porque enfim era uma editora, mas já com um mote mais cristão. A gente criou o Clube Ictus, a gente criou o LBC, e cada vez mais eu tenho sido separado para fazer coisas de Deus, sabe? Eu tenho sido consagrado a Deus, e por mais que eu esteja ganhando cada vez menos, eu tenho me sentido cada vez mais realizado. E é uma coisa muito louca se for pensar. E aí eu olho um capítulo desse e falo, talvez, Tam, você tenha sido separado por Deus e a ficha meio que tá caindo só agora. Muito diferente do que normalmente acontece. Provavelmente a história do pastor Edu não é muito diferente, porque, enfim, ele é um pastor formal de uma igreja e tal. Mas eu não sou. Eu fiz seminário e nunca fui pastor e nunca quis ser missionário, esse negócio de não, vamos pro exterior, não é do meu coração, mas Deus trabalha diferente com cada pessoa. Eu lembro, por exemplo, quando eu era bem criança, assim, uma memória de antes dos 10 anos. Teve acho que um teatro na igreja, foi um teatro. E aí um dos personagens do teatro era o pastor, que servia meio que como narrador da história.
E eu fiz esse papel pequenininho. E aí, então, pus terninho, assim, sabe? Bem pastor de igreja tradicional. Fui no púlpito fazer, enfim, a condução da peça, né? O seu narrador da peça. E eu lembro que a minha avó, na época viva, ela falou, o meu pastorzinho, sabe? Ela se encheu de orgulho de ver o netinho dela lá de pastor. E isso foi brincadeira, eu sempre falei, não, você tá louca, vó. Enfim, eu não sou um pastor de uma igreja, não exatamente como ela imaginou. Mas hoje, sabe, eu me sinto realmente separado para a obra de Deus e isso me enche o coração, me enche de alegria. É isso, só queria compartilhar esse testemunho pessoal aí com vocês. Tá certo. Vou pegar o seu gancho, Tan. Olha que interessante. Nós vemos aqui, neste livro, essa explicação da separação do povo. Um povo separado, um povo que deveria ser referência para o mundo da sua época. Não de se isolar, eles erram em se isolar demais no sentido assim, vamos lá. Erram de duas formas, né? Primeiro, religiosamente, na sua relação com Deus, eles se isolam. Tipo assim, Deus é nosso e de mais ninguém, não preciso partilhar isso. E não era o alvo de Deus. Mas eles ainda se misturam demais nas outras questões. Eles fazem uma dicotomia na questão da vida religiosa e da vida comum. Os negócios e tudo mais. Você vê isso, eles muito misturados com a questão dos negócios, da vida. E isso foi ruim. Casamento, né? Isso foi ruim para eles, até quando entraram na Terra. E não muda hoje. Agora, por que eu quero aplicar aqui? O que acontece? Quando Jesus vai para a grande comissão, mandato cultural, ele fala o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está dando uma ordem para pastores e missionários e evangelistas. É um mandato para a igreja. Inteira. Por isso que aquela cena de Pedro, não sei se já ouviram pregações lá em João 21, né? Vou pescar. Parece bobo, né? Tô lá, tem nada pra fazer, Jesus apareceu 2, 3 vezes, tô aqui de bobeira, vou lá pescar. Não é essa a situação. Ele tá mais ou menos dizendo assim, eu acho que já foi, né? Vou voltar pra minha vida. Ele leva uma lapada de Jesus, né? Aquele texto do Tu Me Amas, né? Mas há uma falta de entendimento nossa, e você vê isso acontecendo na igreja primitiva, logo de cara, porque eles são separados e falam assim, vocês vão impactar essa cultura. E parece que eles entendem que, em suas relações de vida, o que importava agora era o reino. De forma que 12 homens, 400 e poucos discípulos, mexem com o império. Mudam de cabeça para baixo o império. Então, como 400, 500 pessoas conseguem mover, não por força física, não por alguma coisa assim, uma insurgência, consegue mexer com o império inteiro, para que o evangelho chegasse hoje onde está, aqui no mundo, né, sendo conhecido pelo mundo todo. Considerando também uma religião judaica super arraigada. Isso. Nem era parte do império, no sentido assim, são duas frentes de batalha, entre aspas, aí, que foram vencidas sem essa insurgência. Isso. E aí você vai ver uma coisa, eles começaram a entender que não era, agora eu recebi Jesus, entendi que ele é o Messias, então a minha vida mudou, obviamente mudou, mas eu continuo fazendo as minhas coisas, e no domingo eu vou lá e presto minha adoração. No caso dos judeus, no sábado, né? Eles perceberam que não. Agora eles eram representantes desse reino, que Cristo apresenta lá em Mateus, e toda a sua vida era gerida em função do reino. Sim. Então suas escolhas, suas decisões de vida, onde iam viver, o que iam fazer da vida, era movida pela sua cosmovisão agora do reino. Eles viviam em função do reino. E no caso deles era importante porque, enfim, eles eram os líderes do movimento. Mas não só os discípulos, não só os 12. 11, depois com Paulo, mas o restante, tanto que tem uma informação em Atos que fala que acontece lá que eu digo que foi um tiro no pé, ao mesmo tempo não, né? Mas eles fazem uma coisa, eles não tinham entendimento de quando Jesus ia voltar, e eles fazem uma coisa assim que depois gerou um problema, que foi sanado nas viagens de Paulo, buscando donativo para a igreja. Venderam suas propriedades, começaram a depositar nos pés dos apóstolos, mas o texto ali não está falando de forma negativa, fala que eles entenderam que o que é importante nessa vida não é o que eu posso ter. O que é importante é o reino. Sim. Obviamente, olhando economicamente falando, a igreja depois, décadas depois, começa a sofrer, começa a ter um problema ali em Jerusalém, e as igrejas filhas da Europa, da Ásia, começam a ajudar. Paulo faz isso, né, em uma de suas viagens, coletando fundos para cuidar dessa igreja. Mas parece que fica muito claro para eles que não sou mais eu, não é sobre mim, é sobre o reino. Então, tudo o que eu fizer tem a ver com o reino. Nós não fazemos isso hoje em dia. Nós achamos que, eu tenho minha vida, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aqui, tenho minha profissão, tenho minha carreira. E no domingo eu presto minha adoração. Deixa isso aí pros pastores, pros missionários. Uhum. E talvez, ou claramente falando, eu entendo que a igreja
não consegue impactar em nossos dias, a gente fala muito, eu espero um avivamento, né? Rogamos por um avivamento. E avivamento não é a gente que produz, né? É a ação de Deus. Mas será que não está faltando em nosso entendimento que o reino é muito maior que a gente? E nós deveríamos viver em função do reino? Você tá defendendo a tese, eu sei que não tá, mas é bom deixar bem claro, tá? Que as pessoas tenham que se demitir dos seus empregos e viver do evangelho, é isso, não? Não, mas que as suas escolhas, daí sim, suas escolhas de profissão, suas escolhas quanto a casamento, quanto a relação, ou até onde vão congregar, deveriam ser muito vinculadas a como eu vou servir ao reino, nesse contexto. É muito comum, tô me mudando, eu vou me mudar para um outro estado porque me apareceu uma grande chance de negócio, da minha carreira, isso. Às vezes a pessoa nem questiona como vai ser a minha vida, meu relacionamento com Deus lá. Tem uma igreja bíblica séria que eu vou poder servir? Quando eu chegar como vai lá, ser a educação para meus filhos? Se descobrindo. Então você percebe que na equação, a igreja, o reino, tá lá no final. Não é prioridade. Não é prioridade. E eu entendo que pro crente tem que ser. Porque daí, quando ele pensa em casamento, por exemplo, o que importa é que ela seja crente. Primeiro passo, tá certo, é o primeiro passo. Não tem pra onde ir se não é esse a questão. Às vezes nem isso, as pessoas estão preocupadas. O que importa é que ela seja bonita. É isso. Sim. Ou que tenha dinheiro, sei lá o que. O quanto ela ou ele me aproxima de Deus. Porque ela pode ser, por exemplo, eu posso ser um crente que trabalha em alguma área da igreja ativamente, com música ou com mordomia, tal, e eu me caso com alguém que não quer saber disso. Eu falo assim, não quero, não vai fazer. E aí? Pois é. Você percebe o que eu estou falando? Eu creio que a igreja perde e tem perdido sua relevância no mundo, tem deixado de ser sal da terra e luz do mundo, por não entender que o reino está em primeiro lugar. E que não é papel do pastor, do missionário, do evangelista ser a testemunha. É nosso, é de todos. É viver numa sociedade a qual a gente possa transformá-la por meio do poder do evangelho. E isso não acontece. Tanto que somos, fala-se, já somos 25%, alguns dizem 30% do brasileiro que é cristão. Discordo plenamente, não é. Se fosse isso, olha só, 25%, 1 a cada 4 pessoas que você conhece cristã, nós teríamos, eu tenho certeza, cristã de verdade, entendendo a sua relevância no reino, que nosso país seria outro. O impacto do evangelho no nosso país seria outro, sem dúvida alguma. Mas cada um pode fazer sua parte, né, Edu? E acho que tem que fazer. Que seja um alerta aqui pra você rever essas coisas na vida e, quem sabe, mudar a partir de hoje, por que não? Exatamente. E Deus não tem pressa, como o Wiersbe falou, pode ser que os frutos disso você só vai ver daqui a alguns anos, não tem problema. Ou você mesmo nem veja, né? Nem vê, Isso não é apressar Deus, exatamente, essa é a questão. É entender que o reino, como Cristo fala, já veio. Então eu já vivo as qualidades do reino, as características do reino hoje. Não espero, quando o Cristo voltar, ou quando salva o arrebatamento, ou quando eu fechar os olhos pra história, e morrer e acordar na eternidade, aí começa. Não começa não. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores a gente tem que se preocupar com as questões do reino, não com as questões daqui. Exato. Falando da providência na nossa parte aqui, nós vemos isso na mão de Deus, Você falou, Tan, sobre a questão do trabalho, profissão que tinha, E agora você vê essa mudança, Um povo que era escravo mesmo, vivia numa situação terrível. E Deus os tira, coloca no caminho do deserto, numa situação que era um escravo, mas lá tinha comida, lá tinha cebolas, eu vou usar o exemplo aqui, tinha os alhos, os melões, os pepinos, Eles vão reclamar lá na frente, mas esse Deus coloca eles no deserto, mas é aquele Deus que provê para eles durante o dia. O deserto é muito quente, lembra disso? Durante o dia, provê para eles não é uma nuvenzinha, não sei se você já viu, às vezes aquela nuvem gigante que a gente fica assim, uau, que nuvem, aquele dia bem ensolarado, aquela nuvem gigante, Que faz até frio. Mas imagina uma nuvem que possa cobrir ou proteger, porque eu imagino dessa forma. Mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. 2 milhões, Por quê? É muito quente. Então você vê uma nuvem que provê uma sombrinha no meio do deserto, bom povo, assim.
E assim, imagine só, os povos ao redor vendo essa nuvem gigante no deserto. Então isso que eu ia falar, porque não é só um símbolo de proteção para eles, é um símbolo visível da presença de Deus para o próprio povo e para todo mundo em volta que tá falando, lascou, esses caras estão chegando. E o deserto, à noite, né? Se de dia é quente demais, à noite é muito frio. E aí, no meio da noite, que o deserto é perigoso, além de frio, né? Os chacais, animais, peçonhentos e tudo mais, você vê uma coluna de fogo que traz calor e segurança. Que incrível. É maravilhoso, é muito Deus mesmo. Exatamente. E a parte do José, hein? Não foi legal de ver? Foi. Eu vou ler pra vocês aqui Gênesis 50, 24 a 26. Tá, lê aí, porque depois eu tenho uma coisa a comentar. Tá bom. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os trará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão do Egito. E a gente vai ver lá em Josué 24, ele finalmente ser enterrado em Siquém. Então vai aparecer 2 vezes aí memória de José. Essa é a primeira. E eu fico tão feliz, meu. Me dá um quentinho assim, porque essa coisa da memória, da promessa, do cumprimento, tudo junto. Sua vez, Carol, pode falar. Minha indignação. O povo egípcio era um povo altamente qualificado intelectualmente falando, estudado, bababi, bababá, nenené. José estava lá, os ossos de José estavam lá, tinham sido embalsamados pelos egípcios, tá? E o faraó nunca tinha ouvido falar em José. Ah, então pois é. Os sarcófagos, já imaginou? Imagina que ele chega na terra com um sarcófago egípcio. Com todo o processional egípcio. Exato! E como é que o faraó nunca tinha ouvido falar em José? Tudo bem, gente, tá bom. A gente já teve essa discussão. Tá bom, né? Fazer o quê? É o que é, foi o que foi. Mas é difícil de engolir. Por que eu tô falando isso, né, do sarcófago? Porque nós temos a tendência a imaginar, né, o povo carregando um saquinho com os ossos, né? 500 anos aí, os ossinhos de alguém. Não, ele foi embalsamado conforme a cultura egípcia. Né? Então, se você imaginar lá nos museus do mundo aí que tem aquele sarcófago lá de alguns dos reis egípcios, de alguns faraós, né? Milênios aí, bem guardado. Então, mesmo modelo que usaram com José. Aliás, eu não sei se foi em 2021, 2022, mas se você procurar aí na internet você acha que teve uma cerimônia lá no Egito que foi televisionado e tal, que eles estavam mudando as tumbas dos antigos faraós. E, gente, foi lindo de ver, porque o negócio é bem feito. Então você vê que o negócio, sei lá, com quantos 1000 anos, né? 2000, 3000, sei lá. Mas que bonitinho e que bonito esteticamente, né? Os sarcófagos e... Nossa, foi muito lindo. Se você tiver a oportunidade de procurar na internet aí, tem uns videozinhos, é bem legal mesmo. Sim. Olha, Edu, eu gostaria de guardar o Mar de Juncos para mais adiante. Eu não sei se você tá ansioso por isso. Eu sei que ele aparece no verso 18 aqui, como rumo ao Mar Vermelho. Se a gente for nos termos em hebraico, significa Mar de Juncos ou Mar de Papiro. Curiosamente, o Mar Vermelho ele vai aparecer na Septuaginta só, se não me engano, que é a versão grega do Antigo Testamento. Só que ainda não passaram, né? É interessante essa questão da rota, porque eu também menciono de vez em quando a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela tem várias páginas falando sobre as possibilidades de rota e por que aqui é melhor, por que aqui é pior, por que a história, os arqueólogos acham que foi melhor ou que é uma interpretação melhor de por onde eles passaram. E é interessante que tem um artigo falando, a rota do Êxodo, teoria da rota ao norte. E aí um artigo inteiro falando sobre isso.
Aí, a Rota do Êxodo, Teoria da Rota ao Sul, e outro artigo. E aí é muito interessante porque você vê os prós e contra, pensando arqueologicamente, tá? Se faz sentido ou se não faz. E aí depois tem a Rota do Êxodo, Teoria da Rota Árabe. E aí mais um quarto artigo ainda, falando sobre localização do Mar Vermelho. E um quinto artigo, a hipótese da descida do vento, aí falando sobre como que foi possível abrir o mar. É muito interessante a briga que eles fazem para tirar o poder de Deus, assim. A gente que acredita no milagre fica até rindo, entre aspas, aí, eruditos que querem explicar tudo cientificamente, mas acho que em alguns momentos Deus não se permite ser explicado cientificamente. Mas enfim, é só para dizer que existem muitas teorias sobre por onde passaram, como que foi. A gente tem questões linguísticas que, conforme os manuscritos foram passando de um para outro, mudou, não mudou, significa isso, significa assado. Eu, de verdade, nem gosto muito de ficar entrando nisso, porque eu acho que foge do propósito maior que é ver o milagre, de ver a mão de Deus atuando no seu povo e tudo. Mas eu sei que é um assunto que, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente ignorar. Eu só queria dizer que não é um assunto fechado, tá? Pra ninguém. É um assunto que você vê teólogos de peso e de respeito que defendem A, que defendem B, que defendem C. Vocês viram aí que tem 3, 4 artigos de propostas de caminhos diferentes. E o Edu tá ansioso aí pra apresentar a proposta dele. Só não sei se é nesse episódio ou se o melhor é a gente falar no episódio em que vai acontecer de fato a travessia. Eu vou deixar pra sua sabedoria decidir essa aí, Edu. Eu creio que vai ser pra próxima. A gente vai ter mais tempo, vai poder falar melhor sobre isso. Mas é importante mesmo, porque assim, tem muita teoria nesse aspecto aí. Mas a gente precisa lembrar a topografia também leva em conta. E isso não é uma travessia solo. Trazendo muita gente, então tem muita coisa que envolve isso. Até porque tem que lembrar, né? Eles estavam bem pertinho do mar. Vamos beirando o mar. Não pegaria o Mar Vermelho, vamos subir, né, pela Rota do Norte ali. Mas toda a área, região marítima ali, vai ter suas montanhas, né? Suas complicações geográficas. Por isso, peguem seus mapas. É isso que eu ia falar. Antes de ouvir o episódio que vem, seria bem legal você, se tem um atlas em casa, um atlas bíblico, ou aquelas bíblias antigas que tem mapas no final, ou quem sabe, né, um negócio que tá na mão de todo mundo aí, chamado internet. Pois é. Dá uma olhada em mapas pra você se contextualizar melhor no que você vai ouvir. Isso. Você vê o mapa lá que tem um dedinho assim, ó, 2 dedinhos assim... É esse mar aí que a gente vai conversar. Será que ele passou no dedinho ou ele entrou lá mais pra baixo? Vai ser interessante. Então tá, acho que terminamos o episódio de hoje. Alguém quer mais alguma coisa? Não. Eu tô satisfeito. Acho que foi muito bom. Eu tô satisfeito também. Foi um episódio que eu terminei de estudar. Falei, vai ser tão curtinho, a gente já passou de 1h10 aqui de bruto. Pois é. Não tem jeito, quando a gente começa a falar sobre as escrituras, a gente vai abrindo o coração e vai encontrando tesouros. E é isso, né? Eu espero realmente que vocês, ouvintes, aproveitem esses momentos de conversa entre nós 3 aqui. Amém. Com vocês, porque podcast é muito isso, né? A gente se sente conversando com as pessoas e eu fico muito feliz por promover esse encontro semanal com vocês. Lembrando que esse encontro ele pode ser diário, a gente tem uma comunidade dentro da ferramenta do Discord, é uma comunidade gratuita que você pode participar e conversar com a gente diariamente, ler a Bíblia com a gente, ler outros livros com a gente, ouvir a gravação ao vivo dos podcasts. Para fazer parte, é só obviamente instalar e ter uma conta no Discord, lá é um login criado, e acessar bit.ly/leitura coletiva. A comunidade está crescendo, tá tão gostoso. No momento da gravação a gente tá quase 900 inscritos e eu fico sempre muito feliz quando as pessoas vão chegando. E fico ainda mais feliz quando vocês realmente interagem por lá, tá? Então se esforcem para entrar aí pelo menos algumas vezes na semana, dar um alôzinho, comentar alguma coisa, porque é muito gostoso criar esse vínculo, essa amizade junto com vocês. E talvez tenha aparecido uma sirene de polícia aqui no meio da minha fala. Mas é isso. Lembrando também que, já vou aproveitar a ponte, né? Porque não?
No episódio de hoje, a gente falou sobre Jerusalém precisar de ajuda financeira das suas filhas. Nós entendemos vocês como filhos do nosso ministério, então sustentem os seus pais, por favor. Conheçam o nosso projeto financeiro lá no Catarse, acessando catarse.me/ictus. E realmente, nós precisamos da ajuda de vocês para conseguir que esse projeto continue adiante. Faz bastante tempo que não chega nenhum inscrito lá, nenhum apoiador, então não acho que a gente tá nadando em dinheiro aqui não, porque tá muito longe disso, tá? A gente faz muito mais pela fé e pelo ministério do que por qualquer outra coisa. E você pode ser uma bênção nas nossas vidas. Não se esqueça sempre de orar e se puder contribuir também na plataforma, você pode se comprometer com qualquer valor mesmo. Você vai com certeza encontrar um valor que realmente não faz muita diferença no seu orçamento mensal, mas que se muita gente começar a se importar com a gente, vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Amém. É isso, semana que vem a gente volta, até o próximo. Isso aí, pessoal, muito obrigada pela paciência e audiência de vocês, é uma delícia ficar aqui aprendendo e ensinando, né, um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Grande abraço a todos, até o próximo episódio e nos aguarde para a conversa sobre o Mar de Juncos, a travessia do Mar Vermelho. Abram os mapas. Até mais, tchau, tchau.